nossa terceira aula do nosso curso de MATLAB. Meu nome é Eric Kies e vou estar guiando vocês aí na aula de hoje. Bom, hoje nós vamos verificar duas coisas. Primeiro, nós vamos começar a mudar a nossa vida para não precisar mais ficar digitando tudo e redigitando na tela de comando, né? Nós vamos começar a escrever coisas em arquivos, então eu vou fazer o básico de scripts. Depois nós vamos ter uma aula mais avançada sobre funções e programação. Mas, por enquanto, a gente vai começar a escrever uns scripts bem básicos que vão permitir a gente salvar as nossas instruções em arquivos e não precisar ficar redigitando tudo. E a aula de hoje, o foco principal vai ser a plotagem, né? Como é que a gente vai fazer gráficos no MATLAB. Então vamos começar fazendo aqui abrindo um arquivo. Para a gente colocar os nossos comandos em arquivos, a gente pode digitar edit aqui na linha de comando, ou apertar aqui o ícone esse ícone branquinho aqui, que é um novo arquivo. Então eu vou digitar edit, ele vai abrir aqui a tela do editor de texto, e aqui eu posso digitar os meus textos normalmente. Eu vou começar, por exemplo, se eu quiser criar aqui, né, vou repetir algo que eu fiz na outra aula, mas agora fazendo aqui na janelinha, né, aqui no editor de texto. Então eu vou criar aqui uma parábola que vai de -1 com passos de 0.01, né, 0,01 até 1, e vou fazer que o meu y é igual a x ao quadrado. E em seguida vou plotar plot xy. Para executar, eu preciso salvar o arquivo. Se eu tentar eu posso tentar executar isso de várias maneiras. A primeira maneira é eu salvo o arquivo e aí eu chamo na linha de comando. Uma outra maneira é eu simplesmente aperto F5 no teclado. Com o F5 pressionado, ele vai me pedir para salvar, ele vai abrir uma janelinha para salvar e logo em seguida ele executa. Vamos apertar o F5 para ver o que acontece. Então, olha aqui, eu já estou num diretório que eu pré-selecionei aqui, tá, das aulas, aqui, curso MATLAB, código. Então eu vou ficar aqui nessa pastinha mesmo e eu vou colocar aqui exemplo.m. Todos os arquivos do MATLAB que a gente trabalha aqui com o código do MATLAB tem a extensão .m, tá? Então esses arquivos a gente vai salvar sempre com a extensão .m. Salvei. E uma vez que eu salvei, ele vai executar, ele já executa automaticamente e me gera aqui a parábola. Tá? Como eu não digitei nenhum parâmetro para definir a janela, ele escolhe uma janela que seja razoável para mim. No caso, ele pegou meu range de -1 a 1 em x e de 0 a 1 em y e colocou aqui a parábola. Tá? Então, aqui nesse editor de texto, eu posso escrever qualquer coisa que eu queira aqui. Depois a gente vai ver alguns exemplos, né? Ao longo do tempo nós vamos começar a usar bastante o editor de texto. Eu particularmente, a partir de agora, vou usar bastante ele. Eu não vou mais ficar usando direto o prompt de comando. Só de vez em quando a gente vai lá executar um comandinho ou outro. Mas para fazer coisas mais intensas, a gente vai passar a usar sempre o editor de texto. Usem também, vocês vão ver que é muito mais fácil, muito mais rápido fazer tudo. E aí um detalhe mantenham o ambiente de vocês organizado. Criem uma pasta para o que vocês estão fazendo. Se vocês estão fazendo um trabalho da faculdade ou um trabalho mesmo profissional, criem uma pasta, deixe ela separadinha e comece a usar as coisas ali dentro, criar arquivos novos. Com o tempo vocês vão ver que a gente consegue chamar um arquivo de dentro do outro, né, um script. A gente pode chamar de dentro do outro script, desde que lá no path, né, esse caminho que a gente coloca aqui em cima, tá vendo? E tem uma variável path também no MATLAB que ele encontra os scripts. Então, desde que ele consiga encontrar os scripts, eu posso chamar ele dentro de qualquer outro arquivo .m. E assim por diante. Bom, a gente falou bastante aqui de scripts. Depois a gente vai voltar nesse ponto de script para aprender a programar de fato, fazer coisas mais interessantes. Mas agora nós vamos começar a fazer plotagem. Bom, esse plot básico aqui eu já mostrei, eu vou fazer só uma recapitulação aqui rápida. Só para a gente entender um pouquinho o princípio de plotagem do MATLAB.
Então, basicamente, o MATLAB, ele, na hora de eu fazer um comando de plot, vou usar aqui esse editor de imagem para vocês verem algumas coisas que eu quero mostrar. Imagina você tem um gráfico e no MATLAB você quer plotar você quer plotar um gráfico qualquer, né, uma função. O que acontece? O MATLAB ele não trabalha com pontos, ele trabalha com vetores. Então eu tenho, o que eu fiz? Eu tenho um vetor x que é igual a um conjunto de pontos e o vetor y que é igual a um outro conjunto de pontos. Vamos supor o seguinte, vamos preencher aqui as lacunas. Vamos dizer que aqui eu tenho 1, 2, 4 e 5. E em y eu tenho 3, que feio ficou, né? Vamos colocar direitinho. 3, 1, 10 e 5. O que o MATLAB faz? Ele pega o vetor x, o vetor que eu defini como x, que na verdade o x não precisa ser o nome x, claro, no comando plot, conforme eu coloquei, vocês vão observar aqui, a primeira posição é para a variável independente, que vai ficar no eixo horizontal, e a segunda posição é para o meu eixo vertical, minha variável dependente. Isso é um padrão, poderia ser outras variáveis, não precisa ser x, y. Mas aqui vamos representar aqui x e y por enquanto, só para entender. Então aqui eu tenho o meu eixo x e o meu eixo y, o eixo horizontal e o eixo vertical. E o que o MATLAB faz? Ele pega e marca 1, 2, 4 e 5. E ele faz corresponder ao y, que seria, no caso aqui, 1, 2, 3, 1, o 10, vamos chutar que está aqui em cima, e o 5, que está aqui no meio. E aí o plot faz o quê? Ele liga os pontos, não é? O plot liga os pontos. E aí eu fico com esse gráfico lá no MATLAB. Então o princípio de funcionamento do MATLAB é esse. Eu defino dois vetores, não precisam ser x, y, poderiam ser a, b. Então eu faria plot a, b e ele faria exatamente o mesmo gráfico. Eu posso inverter isso, eu poderia colocar plot yx, ele geraria um outro gráfico diferente. Ele pegaria no ponto 10, 1. Esse é um ponto importante. Vamos supor o seguinte, esses valores aqui não precisam estar em ordem. No caso eu coloquei 1, 2, 4 e 5, seguindo uma ordem crescente, mas não precisariam. Eu poderia ter definido eles de maneira diferente. Por exemplo, eu poderia ter definido um x igual a 3, 4, 1, 2 e um y igual a 5, 2, 2, 1. Não se esqueçam, o MATLAB não precisa das vírgulas, tá? Eu gosto até de colocar vírgulas no MATLAB, mas elas, para fazer vetores em linha, são dispensáveis. Então repara aqui, 3 e 4, eu comecei do 3, o 4 cresceu, mas o 1 já decresceu. O que o MATLAB faz? Ele vai plotar adequadamente, né? Então eu tenho o meu ponto 1, 2, 3, né, que eu vou marcar aqui, 3, o 4 já está aqui, o 1 e o 2. Então o 3 vai com 5, que está aqui, 3, 5. O 4 vai com 2, que está aqui. Está fora de escala, tá, gente? Esse é só um exemplo isso aqui. Depois a gente vai brincar mesmo no MATLAB, tá? Isso aqui é só uma ilustração. Não está perfeito aqui, não. O 1 vai com 2 também. Aqui. Opa, o 2 já está marcado aqui, tá bom? Vou manter. Perdão, aqui deu 3. Aqui é o 2, tá bom? Vamos lá, 2,
2, vou marcar aqui para não fazer besteira. E por fim o 2, 1. Tá bagunçado, mas vocês vão entender. 2, 1. Tá? Então vamos lá. Vamos ligar os pontos agora. 3, 5. 3, 5. Tá aqui. 4, 2. 1, 2. 2, 1. Opa, isso aqui ficou fora. Então o MATLAB vai fazer alguma coisa parecida com isso aí que eu mostrei, tá? Bom, isso aqui eu falei só para a gente entender a lógica da plotagem quando a gente chama a função plot, tá? Isso aqui a gente tem outras funções de plotagem, mas aqui nós estamos chamando plot x, y, tá? E aí ele vai fazer esses gráficos aí. Bom, vamos voltar para o MATLAB, que lá vai ficar bem mais claro isso tudo. Então, voltando aqui para o MATLAB, deixa eu colocar no fundo também aqui o MATLAB. Pronto, aqui é o editor. Vamos fazer então esse exemplo que eu criei aqui, que vocês vão verificar como é que ele acontece. Vamos fazer o x igual a exatamente aquele vetor que a gente olhou, tá? 1, 2, 4, 5 é o primeiro valor. 1, 2, 4, 5. Coloco ponto e vírgula. Por que eu coloco ponto e vírgula? Lembrando, para ele não aparecer lá. Tudo que eu isso é bom lembrar. Tudo que eu faço aqui no editor de texto, quando eu executo, ele acontece lá no meu ambiente do MATLAB. Repara que quando eu venho aqui no Workspace e ver as variáveis x e y que eu defini aqui no arquivo, é que agora eu apaguei, deixa eu voltar aqui, vocês vão ver. Então, essas variáveis x e y que estão definidas aqui no arquivo, elas vão aparecer aqui no meu Workspace normalmente. Se eu definir qualquer outra coisa aqui, se eu falar que z é igual a 5, por exemplo, né, e mandar executar, ele definiu aqui o z como 5. Tá? Então, tudo que acontece aqui no arquivo, ele reflete no Workspace. E, inclusive, se eu tirar os pontos e vírgulas, tá, ele vai fazer com que isso apareça lá aqui, ó, no meu prompt de comando. Então eu aperto F5, olha, repara o que aconteceu. Ele definiu x e já colocou ele aqui a resposta, tá? Como eu não coloquei ponto e vírgula, o y a mesma coisa e por fim o z. Então ele faz exatamente, ele só não mostra a linha digitada, mas ele dá exatamente o comportamento como se eu estivesse digitando lá, tá? Vamos limpar aqui para não ficar muita bagunça. Devolver aqui o ponto e vírgula e vamos começar a trabalhar com aqueles valores que a gente estava trabalhando lá na figurinha. Então aqui vai ser 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 e o y igual a 3, 1, 10, 5, 3, 1, 10, 5. Ok, e vamos fazer o plot XY. Voltando no MATLAB, ele não apareceu nada no prompt porque eu coloquei os pontos e vírgulas e aqui está o meu gráfico. 1, 2, 4 e 5, 3, 1, 10, 5. Vamos plotar o segundo, aquele segundo exemplo, que é o 3, 4, 1, 2. Aqui, importante, já que a gente está falando, toda hora eu vou voltar a alguma coisa que eu lembro aqui do editor de texto, tá? Mas porcentagem no início da linha ou em qualquer posição da linha, eu posso colocar aqui no final, eu adiciono um comentário. Eu posso colocar qualquer coisa aqui como comentário que ele não vai executar. Esta é uma linha de comentário. Eu vou deixar isso aqui um pouquinho, depois eu vou tirar para não atrapalhar. Eu não gosto de ficar lendo comentário, não. Comentários desnecessários eu não gosto de ler, não. Tá? Mas eu vou deixar aqui um pouquinho só para vocês verem que isso aqui funciona. Tá? Eu vou, por enquanto, tirar esses dois caras aqui. Essa é a vantagem de trabalhar em arquivo. Porque aí eu posso, por exemplo, copiar o que eu já fiz, colar, tirar aqui o percentual.
tirar a linha de comentário e eu posso voltar aqui a trabalhar. Peraí, deixa eu deixar essa linha aqui e apago essa aqui, que eu quero que vocês vejam que é isso funcionando. Tá? Então essas duas linhas não serão executadas, porque eu comentei, e essa aqui vai ser executada só até o ponto e vírgula. A partir do percentual ele ignora, porque é um comentário. Voltando aqui aos valores, 4, 3, 1, 2. Perdão, 3, 4, 1, 2. E 5, 2, 2, 1. 5, 2, 2, 1. E agora eu vou dar um outro plot XY. Tá? Olha só. Repara que está bem parecido, né? Tudo bem que está fora de escala, mas está bem parecido com esse padrão que eu tinha colocado. Começa aqui em cima, vem e volta até aqui embaixo. Tá? Se eu quiser... Eric, como é que eu ploto os dois juntos? Tem duas maneiras. Tá? Vamos começar lembrando a maneira que a gente estava fazendo até agora, que é... Olha só a vantagem de trabalhar em arquivo. Eu agora vou querer usar de novo esses caras aqui. Então, para não confundir, eu vou colocar essa variável com o nome x1, y1, x2, y2. Pronto, agora tem dois pares de variáveis. E aqui no plot eu posso continuar colocando mais curvas para serem plotadas no mesmo eixo. Então, vou colocar aqui x2, y2. Pronto. Aperto F5. Opa, deu algum erro aqui. Qual foi o erro? Porque eu errei aqui. Y3 eu coloquei Y2. Pronto. Agora eu executo. Pronto. Ele vai me executar e coloca os dois gráficos juntos conforme eu estava mostrando aqui na imagem. Tá? Claro que na imagem eu fiz bastante, aqui no desenhozinho, eu fiz bastante jogado mesmo, só para a gente entender esse conceito aqui de baixo, tá? Mas ele aqui está mostrando que a coisa vai da mesma maneira, parecido pelo menos, tá? Ok. Então, plot. O que a gente pode mais fazer com o plot é o seguinte: existe um modo, eu falei que tem dois modos da gente ficar aparecendo as coisas no gráfico. Eu posso fazer o plot direto no mesmo gráfico e eu posso também utilizar o hold. Eu faço hold on, ploto o primeiro cara, faço hold on, ploto o segundo cara. E aí, para depois eu não ficar com o hold ligado direto, eu coloco o hold off. O que acontece? Vamos mostrar isso aos poucos, tá? Primeiro eu vou mostrar um em sequência do outro, sem os comandos hold. O que vai acontecer? Então eu estou mandando plotar aqui nesta linha o primeiro conjunto de coordenadas e nesta linha eu estou mandando plotar o segundo conjunto de coordenadas. Tá? O que acontece? Vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda não mostrei. Estou aqui com o meu exemplo.m. Aqui está, eu já estou na pasta onde o exemplo.m está armazenado. Eu venho aqui na linha de comando e digito exemplo. Ele vai executar o exemplo.m. E repara que ele pegou e plotou apenas o segundo, que é aquele que começa lá em 5, vem para o 2, 2 e termina em 1 lá embaixo, tá? Que é esse cara aqui. Ele não plotou o primeiro. Bom, na realidade ele plotou o primeiro, só que o comando plot, a cada vez que ele executa, ele apaga o plot anterior. Por isso eu estava colocando aqui o hold. Quando eu coloco o hold on, ele não apaga o plot anterior. Então eu posso deixar hold on e executar de novo. Vamos chamar aqui de novo para vocês verem. Exemplo. Agora eu cato a minha figura. Epa. Por que ele não colocou aqui? Vamos ver aqui. F5. Ele falou atualizar. Tá. Então aqui, ó, ele de fato fez as duas plotagens. Tá? Só que repare, ele está com a mesma cor da linha
tá? Isso aqui começa a confundir um pouco. Depois a gente vai falar sobre isso um pouco mais, tá? Mas tá funcionando. Se eu quiser agora desligar esse gráfico, apagar esse gráfico, vamos ver por que não funcionou o exemplo. Agora funcionou direitinho. Eu fiz alguma besteira ali antes. Então está funcionando. Então com hold eu seguro o gráfico. Só que o que acontece? Agora se eu fizer um novo plot, vamos supor que eu venho aqui na linha de comando e faço assim. Plot, eu posso digitar os vetores aqui dentro direto. Então 1, 2, 3, 4 e eu vou colocar aqui 4, 3, 2, 1. Plotei. Repara o que aconteceu. Aqui está o meu novo plot. Esta linha aqui. Ele começa a poluir essa tela de plotagem, essa janelinha de figura, ele começa a poluir. Por quê? Porque eu estou com o hold on. O hold ele tem efeito global, ele define o estado da minha tela de figura e para desligar eu faço hold off. Com isso, se eu voltar a plotar esse cara, repara que eu estou com a minha janela com tudo plotado. Claro, se eu fechar a janela eu vou destruir todas as plotagens, aí ele vai reexecutar tudo do início. Eu tenho que, para o hold funcionar, manter a janela aberta. E aqui no caso eu acabei de fazer o hold off com a janela aberta e eu vou mandar plotar de novo. O que vai acontecer? Quando eu volto no gráfico, está apenas o plot que eu mandei fazer, porque com o hold off, que é o comportamento padrão, ele não plota mais, ele não mantém mais as plotagens anteriores. Beleza, então a gente falou de hold on, hold off. Vamos agora começar a trabalhar a questão dos eixos, né? Vamos supor o seguinte, isso aqui eu tenho um conjunto de dados, vamos voltar lá no arquivo, que isso aqui, por exemplo, pode ser, agora eu vou cancelar esse aqui para a gente ficar mais simples. Então vamos supor que isso aqui é temperatura, tempo, perdão. Isso aqui é temperatura. E eu quero acompanhar minha evolução de temperatura no tempo, tá? Tempo vai ser aqui em minutos e temperatura em, sei lá, graus Celsius mesmo. Celsius. Para isso, vamos colocar aqui um valor. Tá, tudo bem, pode ser uma temperatura fria, 3 Celsius, 1 é um lugar frio, tá? Vamos tirar isso aqui, a gente já aprendeu, não precisamos por enquanto. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, a gente vai plotar e eu quero que no meu gráfico, quando eu tenha algum indicativo do que eu estou plotando. Quando eu executo e volto aqui na minha plotagem, o que acontece? Eu tenho apenas um gráfico, com os valores, mas não está me dizendo absolutamente nada sobre esse gráfico. Então vamos colocar aqui legend, em que o meu eixo, esse meu gráfico é temperatura versus tempo. Então essa é a minha legenda, tá? Esse plot. A legenda ela é mais importante quando eu tenho dois plots, mas eu vou deixar por enquanto a legenda, depois eu ligo o segundo plot, tá? Eu vou colocar o seguinte, agora eu quero um label, né, um rótulo para o eixo X e um rótulo para o eixo Y. Então vamos lá, xLabel é temperatura em graus Celsius, vamos colocar assim mesmo, e yLabel, quer dizer, o label do eixo Y é, e estou confundindo aqui, ó, o Y é temperatura em graus Celsius e o X é tempo em minuto, temperatura em graus Celsius. Vamos reexecutar. Quando eu volto a olhar, olha o que aconteceu. Apareceu a minha legenda, que é temperatura por tempo, que eu posso inclusive aqui dentro mesmo movê-lo com o mouse. E aqui nos meus eixos já apareceu o tempo em minutos e a temperatura em graus Celsius. Então eu já consigo ver que o meu gráfico
começa a ter informação de valor para mim, informação se eu quiser gerar um relatório, se eu quiser colocar num trabalho, se eu quiser apresentar um resultado, eu já começo a ter informação relevante aqui, tá? Title, eu não lembro se é title, mas eu acho que é title que eu coloco o título do gráfico, né? Evolução de, se não for eu vou ver no help. Evolução de temperatura. Vamos ver se ele faz. Olha lá, deu certinho. Então o title colocou aqui, ó, evolução de temperatura aqui embaixo. Então com isso fica bem tranquilo fazer um gráfico. Se eu precisar colocar no relatório do trabalho, né, o trabalho da sua profissão, na firma de engenharia ou qualquer outra que você precise utilizar, ou num trabalho de faculdade, ele já coloca, o MATLAB já coloca isso tudo pra gente, tá? Inclusive, se não me engano, ele aceita alguns símbolos do LaTeX, né? Tem gente que representa a temperatura com um θ maiúsculo, né? Então, se eu colocar assim, θ, vamos ver se ele vai fazer, que é a sintaxe do LaTeX. Olha lá, ó, tá aqui na vertical, mas ele colocou. Então, se você domina a sintaxe de LaTeX, tem vários símbolos que podem ser usados aqui diretamente, letras gregas que podem ser colocadas, que ele vai reconhecer automaticamente. Tá. Fizemos isso, nós colocamos o título nos eixos, colocamos título no gráfico, legenda. Outra coisa que é importante aqui é a gente começar a trabalhar. Vamos mexer agora aqui na telinha, que é o seguinte, no prompt de comando, para a gente definir os limites do nosso gráfico. Eu estou indo de 1 a 5, mas vamos supor que eu queira ver um pouco mais, eu quero ver de 0 a 10. Embora os meus dados estejam apenas de 1 a 5, mas eu quero ver de 0 a 10, para mim é relevante isso. Então, eu faço xlim e eu passo um vetor 0, 10. Com isso, o meu plot imediatamente faz com que vá de 0 a 10. Lá eu poderia ter colocado no arquivo de texto, mas para mostrar que eu posso mexer tanto em um quanto o outro, cada hora eu mexo em um, tá? Quando eu quero fazer para um trabalho, eu deixo no arquivo de texto que ele vai gerar tudo automaticamente. Posso fazer isso no Y também. Aqui está indo de 1 a 10, eu posso querer colocar, por exemplo, de 0 a 15. Então, mesma coisa, ylim de 0 a 15. E aqui está. Agora eu estou com o y indo de 0 a 15 e o gráfico fica aqui no meio. Eu perco um pouco a referência porque ele está muito branco. Já mostrei para vocês. Eu coloco o grid on. E aqui está o meu gráfico com grid. Todos esses comandos que eu digitei, eles se referem à janela de gráfico atual, porque eu posso querer fazer gráficos numa nova janela. Se eu colocar aqui, por exemplo, o comando figure, cria uma nova janela. Cada vez que uma janela de plotagem, né? Então, cada vez que eu executar agora esse script, ele vai me criar um plot num gráfico novo. Olha, figura 2, tá? Se eu executar de novo, figura 3 e assim por diante. Repara que a figura 2 e a figura 3 estão com o meu setup antigo. Já a figura 1 já está com todas as modificações que eu andei fazendo. Selecionei a figura 3. Grid on. Apenas a figura 3 é afetada, a figura 2 continua sem grid. Então eu tenho que ter selecionada alguma das figuras, pode ser pelo mouse mesmo, ou então pelo prompt de comando eu seleciono chamando a figura figure 1, por exemplo, e aí ele me chama ela e eu passo a usá-la como o destino dos meus comandos de gráfico. Tá? E eu acho que para a gente fechar por hoje vai ficar legal se a gente fizer o seguinte. Lembra do hold on off? A gente colocou apenas a linha ficou azul, né, quando eu coloquei os dois plots juntos. Então quando eu estou aqui, vamos ligar agora o segundo plot novamente e fazer aqui
hold on, e eu vou fazer o plot x2, y2. Acontece o seguinte, ele vai plotar isso em azul novamente. Só que eu posso definir para cada plot a maneira como eu vou executá-lo. Eu não preciso ficar restrito ao que o MATLAB me tem como padrão. Eu coloco um terceiro parâmetro para isso, que vai me dizer o seguinte. Aqui vamos ver se eu lembro tudo, mas aqui é vermelho, por exemplo, é RGB, né? Então R é vermelho, aqui quer dizer a cor do plot, o espaço quer dizer que eu não quero nenhuma linha, por exemplo, ou vamos colocar uma linha sólida, tá? E eu posso definir um marcador, que pode ser, por exemplo, uma estrela, tá? Com isso, vamos ver se funcionou. Exatamente, deu certo. Então, a linha agora que eu defino no novo plot, ela está com a cor vermelha, com um marcador como uma estrela e cor sólida, e linha sólida. Eu posso, por exemplo, fazer, vamos ver se é assim, o traço ponto, ele vai fazer uma linha tracejada. Olha só o que aconteceu. Ele me faz uma linha traço ponto, mantendo o marcador, tá? Posso, inclusive, agora fazer sem marcador nenhum, deixo apenas um espaço vazio. E ele me plota apenas os marcadores dos pontos. E assim por diante. Dá para eu fazer, eu posso mudar a cor, por exemplo, se eu quiser preto. Preto é K de black, né? Ele usa o K porque não pode ser o B, porque o B é blue, de azul, que é o padrão dele. Então, se eu quiser plotar preto, ele vai colocar assim, e eu posso colocar, vamos ver se é assim que é tracejado. Então, outra maneira, um tracejado maior aqui. Então, tipo, a gente pode colocar vários formatos diferentes que ele vai executando. Aqui já deu erro, ele não aceitou esse meu plot aqui agora, tá? Deixa eu ver esse aqui, isso. Então eu posso ir definindo vários formatos diferentes, fazendo as plotagens. Isso é importante para, por exemplo, se eu for colocar ele como um gráfico preto e branco, as cores não vão me adiantar muito. Então eu tenho que começar a diferenciar a minha plotagem pela linha, porque aí a linha eu vou conseguir colocar na legenda. Inclusive, vamos fazer diferente aqui, eu vou colocar esses caras aqui no mesmo comando para vocês verem a legenda. E aí a legenda, quando eu tenho dois plots, eu coloco a segunda parte da legenda aqui, no segundo item. Então eu tenho temperatura, tempo, e o segundo eu vou colocar simplesmente teste, tá? E quando eu executo, o que acontece? Olha lá o que ele me faz. Na legenda, ele agora me mostra o teste, que foi o segundo elemento que eu coloquei aqui, ó, no comando legend, tá? E ele já me mostra o formato de linha que eu coloquei aqui. Então fica muito tranquilo fazer os plots. Eu consigo fazer coisas muito legais, eu consigo diferenciar os meus plots de acordo com a minha necessidade, e aí eu consigo fazer meus trabalhos, meus relatórios da maneira que eu achar mais interessante, tá? Gente, eu vou ficar por aqui nessa etapa de plotagem. Depois vocês podem procurar outros tipos de gráficos. A gente só tratou o gráfico em linha, mas ele tem gráfico em barras. Eu tenho um gráfico que ele chama de stem, que são pequenas barrinhas com um marcador em cima, que são legais para a gente ver, por exemplo, quando faz a FFT, né, transformada de Fourier discreta. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra aula com esses outros plots e mais e mais uma continuação com mais sobre janelas gráficas, sobre plots, porque senão vai ficar muito extenso essa aqui, então a gente continua na próxima. Valeu, gente, então até a próxima e obrigado aí. Se você curtiu o vídeo, gostou, curte aí no YouTube para a gente continuar divulgando o trabalho, que aí você vai ajudar bastante. Obrigado, valeu, até mais.